Ela aí? Só me retorna aí, porque a gente já dá início aqui aos conteúdos. Sim, não? Sim? Beleza, obrigado aí pelo retorno. Então vamos dar início, né, a mais uma unidade curricular de vocês. Agora a gente vai dar início a uma unidade curricular com um nível de complexidade um pouco maior, que é Fundamentos da Eletrotécnica. Então a gente vai ver aí alguns componentes, num primeiro momento, né, alguns fundamentos da eletricidade, como é que os elétrons se comportam, como é que é gerada uma corrente elétrica dentro de um condutor, corrente contínua, o que que é a corrente contínua, o que que é a corrente alternada, os elementos, né, eletrônicos que a gente vai utilizar, diodo, transistor. Então vai ser bastante abrangente com relação ao conteúdo, né, porque diferente dos cursos de eletrotécnica, né, que a gente acompanha, é, fundamentos da eletrotécnica, vocês vão ter que ver eletrônica, né? Então não vai ter como escapar da eletrônica, mesmo sabendo que a elétrica ela é bem abrangente, tá? Então a gente vai ver bastante característica da eletricidade em si, alguns conceitos de geração, de energia, né? Como é que essa energia é gerada, como é que ela funciona, né, no aspecto é, de plano cartesiano, como é que ela se comporta, né, nessas características com relação a características vetoriais, tá? Então a gente vai abordar bastante conteúdo. Então nessa unidade curricular já deixei aqui para vocês ó, o cronograma disponível. Então ela tem início aí dia 15, teve início, né, na verdade, no dia 15/3/2024 ao dia 14/5/2024. São 4 situações de aprendizagem para vocês entregarem, tá? Então, são situações aí que vai de uma parte mais básica até uma parte que fala sobre os filtros, né? Filtros de corrente contínua, corrente alternada. Nós vamos trabalhar da mesma forma que já havíamos trabalhado lá em Fundamentos da Comunicação, que é tratando aí os conceitos necessários para vocês desenvolverem as atividades. Então, a metodologia ela vai continuar a mesma. Então, tem várias aulas, né? Tem uma quantidade boa de web aula. Lembrando que ela não é avaliativa, mas ela tem um caráter bom, né, de resolução de dúvidas, né? Então, a gente vai sempre estar aqui desenvolvendo as aulas e caso você tenha a oportunidade de participar, você consegue retirar suas dúvidas ali, né, de forma mais imediata, tá? Então, aqui, né, ela vale as atividades web, as atividades EAD valem 49 pontos, as atividades presenciais valem 51 pontos, o que somam-se ali os seus 100 pontos, né? Ixi, isso aqui eu tenho que tirar, na verdade, ó. Então, isso aqui agora eu vou retirar essa linha aqui, tá? Mas no geral são essas aqui. Nós teremos aí praticamente 2 meses para trabalhar essa unidade curricular. Novamente, reitero, né, que ela tem um nível de complexidade bem grande, tá? Então, assim, não se desesperem, vai ter conteúdo, vai ter muita fórmula, vai ter muito conteúdo matemático, mas em linhas gerais é o que vocês vão ver no cotidiano de vocês, tá? Então, eu vou tentar simplificar ao máximo. Se ficar alguma dúvida durante as minhas explicações dessa parte de formulação técnica, nessa parte de formulação da elétrica em si, pode me parar, pode pedir para reexplicar. Então, aqui a gente vai construindo, né, no tempo de vocês, né, tendo em vista que a gente tem que olhar bastante conteúdo. Então, pode ser que seja um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque nós temos só 1 hora, né, para trabalhar todos esses conteúdos, tá? Mas, no geral, eu estou sempre à disposição aí para tirar dúvidas durante o desenvolvimento da aula, beleza? Ficar sempre atento ao cronograma, às datas de entrega das suas atividades, tá? Então, normalmente eu vou dificultando, né? Na primeira unidade curricular eu deixei mais tranquilo, ó, pode entregar até depois, né? Até pra vocês pegando o jeito. Teve uma alteração, né? Uma atualização na plataforma, então, assim, nessa unidade curricular também vou dar uma tranquilizada, ó, no professor, não consegui entregar aqui no dia 15 a primeira atividade. Posso entregar ali no dia 20? Pode, vai valer a mesma quantidade de pontos. Então, assim, tentar sempre conversar, né, para a gente trabalhar aí o mais alinhado possível, tá? Então, não tem muita reclamação com relação a isso. O meu único problema é com relação à entrega após
as datas definidas da unidade curricular, ficar sempre atento. Tá? Então, até o dia 14/5 eu tenho autonomia para te ajudar, para abrir, para avaliar com 100% da nota. Passou do dia 14, aí já a gente já tem que envolver a coordenação, tanto da unidade quanto a coordenação aqui nossa, para fazer essas liberações. Fica um pouco mais complexo, tá? Então, a plataforma segue da mesma forma. Essa unidade curricular tem algumas simulações, a gente vai fazer algumas simulações. Não se esquecer, né? Leia o livro do digital, né, do curso de vocês. Isso aqui é indispensável, tá? Leia o conteúdo do curso, tá? Isso aqui é impossível passar numa unidade curricular sem ler o conteúdo do curso. É um conteúdo um pouco mais simplificado, né? Mas ele é bem didático. Então, esse conteúdo do curso aqui, ele vai ter um embasamento teórico para a gente conseguir desenvolver as atividades do simulador, tá? E o livro, né, aquele conteúdo mais amplo, né, que ele explica com mais detalhes o que estão aqui no conteúdo do curso, tá? Então, isso aqui é indispensável. Vai ser impossível você desenvolver a primeira atividade no simulador da atividade 1 sem ler o conteúdo do curso da atividade 1. E assim sucessivamente, para todos, né? Atividade 2, você não vai conseguir desenvolver o simulado sem fazer a atividade do você não consegue, né, desenvolver o simulador da atividade 2 sem o conteúdo da atividade 2, né? Então isso aqui é indispensável. E em que momento você estuda isso, né? Por que que eu não abro esse conteúdo do curso? Porque isso aqui, ó, é estudo assíncrono, tá? Quando você está aqui na web aula ou está lá no presencial, a gente considera como um estudo síncrono, né? Você está estudando junto com o professor, ele está te passando ali alguns conceitos. Isso aqui é para você fazer em momentos que a gente não está em web ou em presencial, tá? Então, por isso que eu nem passo por esses locais aqui. Vídeo aula vai estar aqui, sempre disponível, a web aula, tá? Biblioteca e alguns conteúdos complementares que eu deixo para vocês. E aqui a situação de aprendizagem com as folhas respostas, algumas dicas de desenvolvimento das atividades que seriam que eu considero importantes para vocês conseguirem desenvolver, tá? Mas em linhas gerais, eu vou sempre desenvolver essas atividades com você, vou abrir o simulador, a gente vai fazer junto, né, os cálculos, todas as simulações nós vamos desenvolver juntos. Beleza? Então, com relação à plataforma, é isso. Qualquer dúvida que surja, né, no processo aí de estudo dentro da plataforma, eu estou à disposição. Só mandar mensagem no chat ou para mim, né, se for com relação a conteúdo ou para o monitor. E a gente tenta resolver o mais rápido possível. Os encontros presenciais têm a nota definida pelo professor presencial, tá? Mas no final ali ela vai ter um peso de 51 pontos. E no geral, é isso. Vamos lá, então. Então, pessoal, deixa eu só. Ô, Breno, não sei se você tem grupo, como é que tá aí o pessoal da turma de vocês, mas se tiver algum link, o link, manda para o pessoal do grupo, tá? Para que eles entrem na aula, se tiver algum problema. Por quê? Porque aqui, ó, eu vi que tem uma alteração aqui nesse link. Eu acho que ele não está redirecionando. Deixa eu só dar uma olhada aqui se ele está direcionando para a gente. Realmente postado. Não, ele não está redirecionando para nossa web aula. Deixa eu até corrigir esse detalhe, porque pode ser que surja um problema grande, né? Eu já vou corrigir aqui agora para evitar. Deixa eu ativar o modo de edição. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Esse link aqui estava redirecionando para outro local. Deixa eu ver aqui. Aqui. Atualizar link. Pronto, atualizei o link. Agora, se você clicar aqui, ó, você já será redirecionado para a nossa web. Pronto, agora está certinho lá o link, tá? Bom que a gente já faz aqui, né? E já mostra ao vivo, redirecionando. E se tiver algum aluno com um problema no acesso, por favor, me notifica aí, pessoal. Deixa eu até ligar minha câmera aqui, né? Para ficar mais fácil. Então, se tiver algum aluno com algum problema de acesso, me notifica. Envia o link para eles também, ó. Vou deixar o link aqui no chat. Envia lá, porque como é a primeira aula, né? A gente está nessa adaptação.
Então, hoje, o nosso objetivo é desenvolver... Deixa eu ver, o Bruno está escrevendo aqui. Hoje, o nosso objetivo é começar a fundamentar essa parte de eletricidade, tá? Vamos falar aí o que é o estudo da eletrotécnica, qual que é o nosso objetivo, né, como é, estudantes ali de eletrotécnica, tá? Então, esse é o nosso objetivo hoje. E para isso, eu preparei aqui para vocês, só entrar aqui na plataforma. Então, aqui é o... Então, e para isso, eu preparei aqui para vocês um slide com essas partes mais introdutórias para a gente entender o que que é energia elétrica, como é que a gente consegue energia elétrica, né? Conceitos aí que para uns é mais convencional, né? E para outros é um conceito mais novo. Como o curso de vocês, né? É um curso de automação, não dá para a gente se ater só em conceitos da elétrica em si. A gente vai entrar nos conceitos da eletrônica, tá? Então, a gente vai ver muita coisa de eletrônica, principalmente os filtros, né? Aí a gente tem filtro passa alta, filtro passa baixa, rejeita faixa, então passa faixa. Então tem vários filtros também, né, que são esses utilizados, né, amplificadores operacionais. Então, o curso de vocês em si, ele é bem abrangente e ele foca sim em elétrica, mas não pode deixar, né, a eletrônica de lado, porque tem muita eletrônica embarcada no sistema de automação. Então, vocês precisam conhecer essa eletrônica, tá? Por enquanto, todo mundo conseguiu entrar. Espero que estejam todos, né, na nossa sala. Então, vamos começar aqui. Então, fundamentos da eletrotécnica. Vamos entender o que que é eletrotécnica, né? Então, qual que é o fundamento que a gente vai estudar? Então, basicamente, é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal de transformar, transmitir e processar a energia em qualquer forma, né? No caso, energia elétrica, tá? Sob essa definição, as usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas que geram energia, as linhas de transmissão que transmitem energia, os transformadores, os retificadores e inversores que processam energia e as baterias que armazenam estão todos dentro da área de interesse da eletrotécnica. Então, a gente vai estudar bastante coisa, né? Desde a parte de geração, parte de transmissão, distribuição, retificação de energia, né? Retificação é o quê? Transformar a corrente contínua em alternada. Inversão é o quê? Transformar contínua em alternada. E retificação é transformar alternada em contínua, né? Então, por isso que a gente fala ponte retificadora. O que que é? Você pega uma corrente alternada e transforma em contínua. E quando a gente fala dos inversores, normalmente a gente conhece, né, os inversores de frequência, que seriam os que são montados, né, os sistemas fotovoltaicos. Eles pegam a tensão contínua dos módulos solares e convertem para alternada. Então, tudo isso é eletrotécnica. O estudo de todos esses elementos é eletrotécnica. E dentro desses elementos, a gente tem várias fórmulas, né, que são alguns teóricos que desenvolveram algumas fórmulas. E dentro dessas fórmulas, a gente tem lei de Ohms, que ela fala, né, como é que a gente encontra tensão com relação à resistência à corrente. Temos a lei de Ohms das potências também, que ela fala, né, a gente consegue encontrar a corrente baseado na tensão. Kirchhoff, que é lei de malha, lei de nós, Norton, Thevenin. Então, assim, tem inúmeros métodos e fórmulas para a gente conseguir interpretar os circuitos elétricos. Tá? Então, essa unidade curricular, ela tem um nível de complexidade alto, mas não desistam, tá? Então, não, ninguém vai reprovar se assistir a aula e fizer junto comigo as atividades. Mesmo que as atividades pareçam ser complexas demais, se você assiste a aula com o caderno na mão, anota, você vai conseguir desenvolver as atividades. Pelo menos isso. Isso eu te garanto. Agora, se você vai ficar um expert na área de elétrica, nas formulações matemáticas, na resolução de problemas de circuito, aí depende de você, né? Agora, com relação a desenvolver as atividades para ser aprovado e conseguir a sua aprovação, eu vou estar aqui para te ajudar. Agora, até que nível você vai chegar com o que eu vou passar, aí é com vocês, no estudar síncrono que vocês vão ter,
tá? Então, eletrotécnica é isso. Então, a gente vai estudar elétrica, eletrônica, a parte de transformação, transmissão de energia, como é que a gente faz o processamento, né? E as formas de armazenar essa energia. Então, quais são os tipos, né, de energia existente? O que é energia? Basicamente, a energia é trabalho, né? Aquilo que realiza trabalho. Então, nós temos aí energia mecânica, né? Energia mecânica é a energia quando a gente transforma energia elétrica. Quando a gente alimenta um motor, o que a gente está fazendo? Transformando a energia elétrica em energia mecânica. A gente está polarizando o estator de um motor e causando, né, uma indução ali no rotor, e ele está girando. E isso é uma energia mecânica. Temos lá as energias térmicas, né, que é a energia de calor. Né, e quando a gente fala lá, um exemplo, né? O que é eficiência energética? Eficiência energética é conservação de energia. Então, você está lá dentro de uma sala refrigerada, quando você abre essa sala, né? Se ela tiver lacrada, né? Fechado, quando você abre, você está perdendo o quê? Energia térmica. Porque uma energia que você está transformando em energia elétrica em energia de calor, né? Ou no caso, calor, ele representa frio ou calor, né? Isso não está referente só ao calor em si, de aquecimento. Então, o que você está fazendo? Você está perdendo energia térmica. Então, isso é um conceito também, tá? De energia. Energia elétrica, que é o que a gente conhece, né? Que é a mais convencional. É dela que normalmente a gente consegue ter as outras, né? Mas não surge energia do nada, elétrica. Normalmente você gera essa energia através de energia mecânica, térmica, cinética, né, que é as hidrelétricas ali pela queda d'água, tá? Energia química, né, então uma pilha, uma bateria, elas utilizam desse processo, né, de eletrólise ali para gerar energia. Energia atômica, aí a gente está falando lá das usinas nucleares, né? Hoje em dia tem até motor nuclear, aí seria com fissão nuclear ou fusão nuclear, né? Energia cinética, qual que é esse conceito, né? A gente tem uma gravidade. Então, se eu soltar qualquer coisa de uma certa altura, ela vai cair, né? Essa energia que é provocada pela gravidade é chamada de energia cinética. Tanto é que a gente utiliza o conceito de geração para a gente entender o que é eletrotécnica. A gente tem energia, se fosse uma hidrelétrica. Primeira coisa, a gente monta lá, né? Coloca a água, né? Enche ali o reservatório e abre as comportas. O que vai estar acontecendo com a água? Ela vai estar sofrendo uma energia cinética da gravidade, então vai pegar ali velocidade para gerar uma turbina. Então, a gente transforma a energia cinética, que é do movimento da água com relação à gravidade, para girar as turbinas, que vai ter uma energia mecânica, para depois disso, né, a energia mecânica ser transformada em energia elétrica. E aí a gente conseguir ter um sistema de geração, de transmissão e de distribuição de energia. Aí depois que a gente tem energia elétrica, o que a gente aí transforma em sistema de geração, transmite e distribui para os consumidores. Aí os consumidores transformam essa energia em energia térmica, às vezes num ar-condicionado. Então você pega energia que era uma energia cinética, foi transformada em energia mecânica, depois em elétrica e depois transforma em energia térmica. Você tem ali o caso, né, que você carrega um celular, o que você está fazendo? Pegando essa energia que era cinética, virou mecânica, virou elétrica, depois você vai transformar ela em energia química, né? É, tem a energia luminosa, né? Que você transforma energia elétrica em sistema luminoso, né? Transforma ela em luz. Né? Então, existem inúmeros tipos de energia, né? E a gente consegue fazer essas análises, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, né? Se a gente entender o que que é energia, quais são as possibilidades, a gente agora vai falar um pouco sobre a eletricidade básica, como é que é gerado os elétrons, como é que as coisas funcionam, né? Num conceito mais nano, né? Mais centralizado. Então, basicamente, antes da gente entender a eletricidade em si, a gente precisa entender o que que é um átomo, né? Então, tudo é formado por átomos. Nós somos formados por átomos, né? Tudo no planeta Terra é formado por átomos.
Então, a matéria é formada de pequenas partículas ou átomos. Cada átomo, por sua vez, é constituído de partículas ainda menores no núcleo. Então, temos lá os prótons, que ficam lá no núcleo, temos, e eles são, né, energeticamente positivos. Temos os nêutrons, que também ficam no núcleo, e eles são energeticamente sem carga. E temos, né, os elétrons, que é esse pessoal que fica aqui, ó, na eletrosfera, né, que a gente chama, circulando, né, e são eles o nosso foco de estudo. Então, tudo, o que basicamente é a energia? São os elétrons se movimentando. Então, como tudo é formado por átomos, então, alguns equipamentos, eles vão ter mais elétrons, que é o que a gente vai chamar de equipamentos ou elementos condutores. Então, eles têm mais elétrons ali na eletrosfera. E temos os que não são tão condutores, que vão ter menos elétrons na eletrosfera. Então, tudo é formado por átomo. E aí vai desde os condutores, o ser humano, né? O ser humano ele pode ser um elemento condutor. Por quê? Porque ele é formado por átomos, né? Só que a gente tem uma resistividade muito alta. Significa o quê? Que nós temos, né, uma menor capacidade de transmissão desses elétrons, né? Basicamente, o elétron ele fica pulando de átomo em átomo, né? De nêutron em próton em nêutron em próton. Então, são vários que formam um elemento químico, e esses elétrons, eles, quando eles são alinhados, né? Quando você impulsiona ele para mudar de núcleo, né? O que a gente chama de núcleo aqui, aí é o que a gente tem, né? A corrente elétrica, tá? Então, as partículas eletrizadas, elétrons e prótons chamados de carga elétrica. Então, quando a gente tem um núcleo e vários elétrons na camada externa que conseguem, né, se movimentar entre núcleos, então a gente tem a formação da carga elétrica, tá? Então, justamente nessa carga elétrica que eu falei, quanto mais elétrons você tem nessa camada mais externa e quanto mais fácil ele se movimenta de átomo em átomo, mais condutor é esse equipamento, é esse material, tá? Então, nós temos dois tipos de elementos, que são os elementos condutores de eletricidade. Então, são os meios materiais nos quais a facilidade de movimento das cargas elétricas. Então, tem os átomos, eles ficam muito próximos, e tem os elétrons para ficar transmitindo, né, andando de um átomo para o outro. Então, devido à presença de elétrons livres. Por quê? Porque esses elétrons, ele tem mais elétrons livres, né, na camada externa. O que são esses elétrons livres? São os elétrons livres que vão, né, mudar ali de átomo para átomo, tá? Exemplos, né? Então, o fio de cobre, que é um elemento condutor que a gente utiliza aí no circuito residencial, no circuito industrial. Tem o alumínio, né? Que é o mais utilizado lá no sistema elétrico de distribuição, né? E temos lá os isolantes de eletricidade. São os meios materiais nos quais há facilidade de movimento de carga, não há facilidade de movimento de cargas elétricas. Exemplo, né? O vidro, que é um elemento isolante, né? Ou um elemento não condutor, a borracha, né? E a madeira seca, né? A madeira seca, porque se a madeira estiver molhada, aí já vai ter um somatório, né, com a capacidade da água de transmitir energia, né? Tanto é que a gente tem tanto problema, né, no cai condutor dentro de uma piscina, ou cai um raio dentro de uma piscina, é um elemento condutor, né? Porque a gente tem muito minério lá, né? E o minério aumenta o índice de condução dessa água, tá? Então, no caso, ele coloca, né? Deixa bem claro que a madeira seca, ela é um elemento isolante. Até aqui, ficou alguma dúvida com relação a essa conceituação? Quer que eu explique novamente? Bom, se ninguém perguntou, eu vou seguir aqui, tá? Nesses conceitos. Tá? Conceitos iniciais, tá? Estou explicando a história, a parte construtiva. Isso aqui é para vocês não se assustarem. Quando chegar lá nas fórmulas, vai ficar um pouquinho mais puxado,
E eu peço para vocês não desistir, não, tá? Isso aqui é bem inicial. Se você entender o conceito, né, dessa transmissão de energia, desse mudança dos elétrons livres para os átomos diferentes, também vai ficar mais fácil para vocês conceituarem, né, entenderem as leis de Kirchhoff, que em um nó, né, tem a divisão da corrente. Então, isso aqui é importante para depois a gente conceituar, tá? Só que como é a primeira aula, eu tenho que falar desses conceitos. Então, diferença de potencial. No curso inteiro de vocês, vocês vão escutar bastante esse termo, que é o diferença de potencial. O que que é a diferença de potencial? A diferença de potencial, basicamente, é quando você tem em um condutor eletricamente negativo e um condutor eletricamente positivo. Então, aí, se você tem um elemento que é negativo e um elemento que é condutivo, e junta esses dois elementos, o que que vai acontecer com os elétrons? A tendência é que eles se equalizem, né? E o processo, né, de equalização é o que a gente chama de corrente. Quando você tem um que tem mais elétrons livres e outro que tem menos elétrons livres, né? A gente pode supor assim. O que que vai acontecer com os elétrons, o lugar que tem mais? Ele vai tender a ir para o lugar que tem menos. E aí depois vai equalizar. O local vai ter a mesma quantidade. Então é isso que a gente chama de diferença de potencial, tá? Então, graças à força do seu campo eletrostático, uma carga pode realizar trabalho ao deslocar outra carga por atração ou repulsão. Tá? Então, quando você tem um lugar que é mais positivo e um outro que é mais negativo, você vai ter uma passagem desses elétrons, e esse movimento de passagem desses elétrons é o que a gente chama de corrente. Você tem mais elétrons aqui, e ele vai percorrer um caminho até chegar a um lugar que está menos com diferença de potencial menor ou que está eletricamente com uma tensão menor, então significa que nesse caminho vou ter corrente, pelo menos instantaneamente, tá? Essa capacidade de realizar trabalho é chamada de potencial, tá? Então, o trabalho em si é o movimento, tá? Quando uma carga for diferente da outra, haverá entre elas uma diferença de potencial. Então, eu tenho mais carga positiva de um lado, mais carga negativa do outro. O que que vai acontecer? A tendência é que elas se igualem, né? E esse movimento dos elétrons é o que eu chamo de diferença de potencial, até que essa diferença ela se iguale, né? Se ela se igualar, não vai ter mais diferença de potencial, tá? Beleza, eu falei, né, que para você ter uma diferença de potencial, um lugar vai ter que estar eletricamente mais positivo do que o outro, né? E aí vai ter o movimento dos elétrons. Beleza, vamos entender esse movimento dos elétrons, como é que ele funciona? Então, nos metais, os elétrons da última camada são fracamente ligados ao seu núcleo atômico. Aí a gente volta aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos, né, vários elétrons por fora aqui da camada atômica, né? Uns estão mais próximos, os que estão mais próximos, eles são forçados a se juntarem ao átomo. E tem uns que ficam mais longe, eles ficam... Perdão, peraí, só um minuto. E tem alguns que eles vão estar mais longe do núcleo. Então, quanto mais longe do núcleo, menos atraídos eles vão ser pelo núcleo. A gente pode comparar isso aqui, ó, com um ímã, né? A gente tem aquele ditado, né? Os opostos se atraem. Então, na teoria, quanto mais próximo do núcleo, né? É como se eu tivesse com dois ímãs aqui. Se o meu elétron é um ímã e o meu núcleo é outro ímã, quanto mais próximo eu chego, mais eu vou ter a tendência de se aproximar. E quanto mais longe eu chego, menor vai ser a ação desse aqui sobre o meu elétron. Então, eles vão ser fracamente ligados. Geralmente, esse movimento é aleatório, ou seja, desordenado, não seguindo uma direção privilegiada. Então, se eu pego só um condutor qualquer, um fio qualquer, e deixo ele aqui, um fio, vai acontecer alguma coisa? Vai ter corrente nesse fio? Não. Por quê? Porque não tem movimento ordenado dentro daquele fio, tá? Eu não estou
forçando aqueles elétrons livres, né, os mais longe do núcleo, a se movimentarem. Então, se eu não estou forçando ele a se movimentar, eu não tenho nenhum movimento teórico, né, nesses elementos, tá? Então, basicamente, os elétrons livres eles ficam ali voando ali dentro do condutor. E aí, o que eu estou falando é um conceito de é microscópico, conceitos microscópicos, né? Até porque a gente não tem essa aprofundação. A gente só consegue entender os conceitos, mas a gente não consegue ver o elétron. Tanto é que tem um pessoal que fala, né, que quando você encosta em alguém, você não está se encostando com aquela pessoa, né? São átomos que têm ali as camadas externas, trocando ali algumas sensações, mas você não encosta em si. Então a gente não tem a capacidade de ver, mas a gente sabe que é esse o conceito do ordenamento, né, dos elétrons, tá? Então, quando você não tem nada ligando esse condutor, eles vão estar, né, desordenados, então você não vai ter corrente elétrica, tá? Quando você aplica uma diferença de potencial, que é o quê? Eu pego aqui, ó, deixa eu ver se eu pego aqui, ó, e coloco aqui nesse elemento uma pilha. Nesse lado da pilha, eu tenho 5 volts. E nesse lado da pilha, eu tenho 0 volts. Então, o que que eu estou aplicando aqui? Uma diferença de potencial, né? O que que é esse potencial? Os volts, que é como se fosse a força que eu impulsiono os elétrons dentro do meu condutor. Então, aqui eu tenho um potencial positivo e aqui eu tenho um potencial negativo. Qual que é a tendência, então? Que os meus elétrons eles saiam do potencial positivo e se direcionem ao potencial negativo. Por isso que a pilha descarrega, porque elas vão ficar fazendo isso até que a minha tensão ela iguale dos dois lados, né? E se eu tenho uma pilha que está sendo alimentada, né, o tempo todo, está alimentando o tempo todo, está forçando esses elétrons a se organizarem para ir do potencial maior para o potencial menor, aí eu descarrego, né? Aí eu estou transformando esses dois potenciais em zero. Então, esse é o movimento que faz com que a pilha descarregue, tá? Então, quando eu tenho uma diferença de potencial, que é um nível de tensão positivo de um lado e um nível de tensão menor do que esse, não necessariamente eu preciso ter isso aqui, ó, pessoal. Eu não preciso ter aqui, ó, 10 volts e 0 volts. Eu posso ter 10 volts de um lado e 5 do outro. O que que eu estou fazendo? Eu estou carregando. Ó, se eu tivesse isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vamos supor que eu tenho uma pilha de cá, né, e uma pilha de cá. E aqui eu tenho os lados da pilha, né? A pilha é o que vocês já conhecem. Então, isso aqui eu estou fazendo nada de novidade aqui. Então, aqui eu tenho uma pilha e aqui eu tenho uma pilha que está só com 5 volts, né? Vamos supor que essa aqui ela está meio descarregada, está meio capenga e está com 5 volts. E essa aqui está com 10 volts. Quando eu ligar essas duas aqui, ó, o que que vai acontecer? Esses elétrons, eles vão tender a vir para o lugar com menor potencial. Qual que é o menor potencial? 5 volts, não é? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai descarregando essa primeira pilha até que ela chegue a 5 volts, até ela se igualar. Quando as duas chegam a 5 volts, o que que acontece? Os meus elétrons eles vão parar de se alinhar. Por quê? Porque agora a minha diferença de potencial entre o lado mais positivo, que tem mais elétrons, e o outro lado, que teoricamente era um lugar que tem menos elétrons, eles se alinharam, né? Eles se equalizaram. Tá? Então não tem motivo dos elétrons eles percorrerem, porque os dois eles têm o mesmo potencial. Aí o elétron ele vai ficar parado ali em um lugar só. Conseguiram entender esse conceito aqui? Ou quer que eu explique novamente? Alguém? Se não tiver conseguindo entender, pode mandar mensagem aí. E se não tiver mensagem, eu vou pegar conteúdo aqui, então. Então vamos. Então, a esse movimento ordenado dos elétrons, então quando a gente impulsiona, tem um lugar que é eletricamente positivo e um lugar eletricamente negativo. E o fato, né,
desse condutor está conduzindo e equalizando esses dois lados, é o que a gente chama de, e a velocidade, né, que esse movimento dos elétrons ele percorre esse condutor, é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Então, o que que a gente conceituou aqui agora? Diferença de potencial, que é a mesma coisa de falar que a tensão elétrica, que é dada pelo V, né? Mas eu vou colocar aqui a tensão, que a gente está começando hoje. Tensão elétrica, tá? E esse movimento dos elétrons dentro de um condutor é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Dois conceitos que eu mostrei aqui, ó, esse conceito mais construtivo para vocês. Deixa eu ver aqui se ficou alguma dúvida. Tranquilo? Beleza. Então, conceituamos dois itens que a gente vai falar inúmeras vezes aqui. Então, falamos sobre a tensão elétrica, que é quando a gente tem um lugar com mais elétrons e um lugar com menos elétrons, né? Que é a diferença desses dois valores, é a tensão elétrica, que é a mesma coisa de falar diferença de potencial. E conceituamos que a velocidade que esses elétrons saem do que tem mais potencial para o que tem menos potencial dentro de um condutor é a corrente elétrica. Beleza. Tá? Qual que é essa intensidade? A intensidade dessa corrente é o quanto de carga a gente consegue transmitir dentro desse condutor em... Professor, Oi, pode falar. o slide anterior que o senhor explicou, o senhor poderia Ah, explicar isso, esse daí? Poderia esse aqui. explicar novamente? Posso. Por Então, ó, gentileza. tá bom. Então vamos lá de novo, ó. A esse movimento ordenado dos elétrons damos o nome de corrente elétrica. Que movimento ordenado é esse? Basicamente, vamos supor que aqui embaixo, novamente, a gente tem uma pilha, né? Aquela pilha que a gente conhece, que tem lá o lado positivo e o lado negativo. E aqui a gente tem um condutor. Se eu pego um condutor e ligo ele no lado positivo e no lado negativo da pilha, o que que a gente tem? Normalmente a gente tem lá uma bateria, uma pilha de 1,5 volts. O lado positivo, ele está com ele tá com muitos elétrons na camada externa do átomo. E nesse lado aqui, ó, ele está com poucos elétrons. Então, o que que significa? Deixa eu mostrar aqui, ó, fisicamente. Aqui, ó, tem vários elementos desse aqui. Um tem muitos elétrons e o outro, vamos supor que tem poucos elétrons aqui. Um tá cheio aqui, ó, tem vários aqui. Ó, tá cheinho de elétron querendo correr dentro do circuito. E o outro não. O outro tem um aqui, outro ali, tá? Basicamente isso. Deixa eu só ver aqui, ó. Então, esse lado aqui, ó, ele tá com muitos elétrons. Muitos elétrons. E esse lado aqui, ele tá sem elétrons, tá? Isso aqui, ó, para esses valores aqui, ó, para essa diferença desses dois valores, a gente dá o nome de diferença de potencial ou de tensão elétrica. Para essa diferença. Tá? Beleza. Tensão elétrica. Agora, o que que vai acontecer com os elétrons, então? Ele tem aqui, ó, a possibilidade de sair, como eu tenho muitos elétrons aqui, qual que é a tendência dele? Não é andar dentro de um fio, isso aqui é um fio, ó, tá? Isso aqui é uma simbologia de um fio, de um condutor. Qual que é a intenção dele, então? Aqui tem muitos elétrons e aqui tem pouco. A tendência não é equalizar a quantidade de elétrons que tem aqui e aqui na parte de trás da pilha? Então, o que que vai acontecer com os elétrons? Eles vão começar a andar dentro do meu condutor. Então, ele vai vir aqui, ó, e começa a andar. Ele começa a andar, começa a andar, começa a andar. E aqui, ó, ele tá mostrando esse movimento, ó. Essas curvinhas aqui é mostrando o movimento. Os elétrons, eles estão tendendo a vir para cá. Por quê? Quando a gente olha o ímã, né? O ímã a gente tem lá um ímã aqui, ó. Tem o norte e sul. E aqui a gente tem um outro ímã, norte e sul. Os opostos do ímã
eles vão se atrair. Então, a tendência é que esse aqui, ó, eles venham para cá, tá? Então, eles vão se atrair. Nesse caso, que a gente está falando aqui, ó, existe a mesma polarização, só que com os elétrons. Então, a tendência é que os elétrons eles venham para o lado menos negativo, com menos elétrons. Aí ele vai andar aqui dentro do condutor. Tá? Aí ele vai andando dentro do condutor, vai andando dentro do condutor e chega aqui. Então, se eu deixar essa pilha ligada por 10 minutos, 20 minutos, dependendo da quantidade de carga que ela tem, o que vai acontecer? Essa energia, essa quantidade de elétrons aqui, ó, ele vai chegar aqui, ó, e vai acabando, porque ele não tem tanta força para enviar tanto elétron. Então, o movimento desses elétrons é o que a gente chama de corrente. Então, quando eu saio aqui, ó, e movimento esses elétrons, eu tenho o nome de corrente elétrica. Conseguiu entender mais ou menos esse conceito do que é a corrente elétrica? Isso aqui ele só tá querendo dizer que os elétrons eles estão vindo para a direita aqui, ó, num condutor, tá? Ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu entendi. A setinha do mouse não aparece. Não tá aparecendo a setinha do mouse? A setinha não, tem uma borracha aqui, ó. E aqui é só um pinguinho, que é onde eu escrevo. Deixa eu ver se tem um lugar, um negocinho de apontar. Acho que não tem. É só quando eu passo aqui, ó. Deixa eu ver onde aparece. Tá aparecendo o item aqui. Enfim, ele aparece só essa bolinha aqui, ó, onde eu tô escrevendo. Talvez se tiver no celular, eu acho que ela dá uma sumida mesmo. Tá? Então, o que é essa corrente? É o I, né, que é o termo de corrente. Na próxima aula a gente vai falar sobre esses termos. O V significa tensão, I significa corrente, R significa resistência. Então, isso tudo a gente vai falar na próxima aula. Mas é muito importante que vocês entendam o conceito de tensão e corrente, para na próxima aula a gente já começar a falar algumas fórmulas que são utilizadas para descobrir esses valores, tá? Então, basicamente, é o quanto de carga elétrica que passa num condutor durante um intervalo de tempo. Isso aqui, ó, significa intervalo, tá? Esse triângulo aqui. Então, quando nós estivermos, né, fazendo alguns exemplos, né, de circuito, você vai encontrar bastante esse termo aqui, ó, essa simbologia, que é como se for, isso aqui é a simbologia de uma fonte elétrica no circuito. Então, basicamente, aqui tem um potencial. Então, normalmente essa fonte ela vem acompanhada de uma tensão, supor que seja 20 volts. Significa o quê? Aqui tem 20 volts e aqui tem 0 volts. Então, basicamente, qualquer coisa que eu colocar aqui no meu circuito, ó, se é uma resistência, se é uma lâmpada, se é uma lâmpada, ela vai ser alimentada por uma tensão, uma diferença de potencial de 20 volts. Por quê? Porque entre o valor de entrada e o valor de saída eu tenho 20 volts. Agora, qual que vai ser a corrente? Não importa num primeiro momento, porque isso aí é um termo da lei de Ohms, que a gente vai ver depois, tá? Então, vocês vão ver bastante essa fonte elétrica com essa simbologia. Então, quando a gente vai fazer algumas simulações, a gente tem isso aqui, ó. Podemos comparar a tensão elétrica como sendo uma seringa, né? Onde a gente vai sugar, né, a água de um lugar e quando você suga essa água aqui, ó, você está fazendo o vácuo e puxando e o movimento que a água faz é o que a gente chama de corrente, né? Agora o fato de você pressurizar o sistema, né, e puxar essa água é o que a gente chama de tensão ou diferença de potencial, TDP. E essa válvula aqui, ó, é o que a gente chama de resistência. O que é uma resistência? O nome já, né, diz. Resistência, ela está resistindo à passagem dos elétrons. Enquanto a tensão ela está impulsionando os elétrons dentro de um condutor, a corrente é o movimento desses elétrons, a gente tem um item que é a resistência. A resistência é a resistência pequenininha mesmo, que a gente vê no circuito, de circuito impresso, ou em qualquer placa, de qualquer coisa que você vê, você tem várias resistências. Qual que é a finalidade dela? Controlar a tensão.
né? Então, a resistência ela tem essa função de controlar a tensão. E como é que ela controla essa tensão? Ela consome um pouco. Quando ela consome a tensão, ela diminui, na verdade, né, ela controla essa amplitude dessa tensão e diminui a intensidade com que essa tensão é utilizada. Normalmente, a resistência, ela transforma a energia elétrica, que é obtida, né, através das fontes aqui, em energia térmica. Então, como que ele vai consumir um pouco dessa tensão? Transformando em energia térmica, energia de calor, né, que a gente chama de efeito Joule, tá? Então, é essa a função desses componentes. Então, esse primeiro dia foi para a gente dar uma analisada ali na plataforma, mostrar alguns itens para vocês, conceituar principalmente tensão e corrente. Na semana que vem, a gente vai falar alguns exemplos, né, desses elementos. Vamos conceituar os resistores também, já estamos finalizando aqui, né? Para dar tempo de postar a aula ainda hoje, eu sempre finalizo uns 2, 3 minutinhos antes, porque eu tenho que colocar no YouTube e depois postar para vocês, para que vocês já consigam, né, reassistir. Quem chegou agora do serviço ou quem vai assistir ainda hoje, eu sempre colocar lá. Então, semana que vem a gente continua falando sobre a resistência. Aí eu vou falar sobre tensão, corrente e resistência. Depois que eu conceituo esses 3 itens, aí eu posso falar da lei de Ohms, que é uma fórmula, né, para a gente escolher disjuntor, saber qual que é a seção transversal, né, a grossura, falando aí de uma forma menos técnica, a grossura de um condutor que você vai colocar num chuveiro. Então, isso tudo que a gente está conceituando é para chegar num fim, né, que é justamente que você consiga entender o que é 220. Que quando eu ligo lá, todo mundo fala, ah, não, esse eletrodoméstico é 220, não, esse é 110. O que significa 220? É uma amplitude, né? Uma amplitude de tensão, mas aí a gente vai sempre analisar esses itens, beleza? Foi mais uma parte inicial para vocês. Esse material ficará no ambiente EAD. Isso. Aqui, ó, na plataforma, eu sempre coloco aqui, ó, vídeo aulas. Aí aqui vai surgir uma nova aba com a web aula de hoje. Beleza? Algumas dúvidas, eu imagino que deve ter dúvidas, né? Mas assim, alguma dúvida que a gente consiga resolver agora, alguma sugestão? Eu tenho. Oi, Esse pode. slide que o senhor trabalhou hoje, abordou hoje, ele vai ficar disponível para consulta? Normalmente o slide eu não coloco na plataforma. Eu colocar a web aula, né? Aí você pode Uhum. pausar. O que que eu sugiro, né? Que vocês façam. Porque por conta de propriedade intelectual, né? Esses negócios de lei, então o que que você faz? Normalmente você pausa o vídeo e vai anotando. Eu acho que para o processo de aprendizagem é até melhor, né? Você pausa o vídeo, anota. Aquilo que eu falei não está escrito no vídeo, ó, coloca ali uma observação, fica até melhor. Entendi. Tá? Fica bem dinâmico a nível de aprendizado. Então, você assiste mais de uma vez, anota tudo certinho. Melhor do que se eu fornecer um slide para você, pode ter certeza, você vai olhar uma vez e ler. E aí vai parecer que você aprendeu, mas só ler não é o suficiente. Pelo menos eu, né? O meu método de aprendizagem é anotando. Tá? Então, acho que pode ser melhor para vocês. E eu não tenho, né, o costume de colocar os slides também. Agora, se eu ver que tem uma necessidade muito grande, né, o pessoal não está conseguindo associar, eu coloco, não tem problema. Mas, a priori, vamos tentar fazer com vocês anotando, que eu acho que vai ser mais eficiente. Beleza? Beleza. Então, pessoal, finalizamos por hoje. Semana que vem a gente vai continuar, né, com esse conteúdo. Lembrando, né, que leia o conteúdo do curso, tá? Ela começa a dar uma lida ali no livro também, na apostila. Essa unidade curricular ela é bem pesada, então, assim, vai ser necessário que você leia aí diariamente, tire um tempinho aí de 1 hora, 1 hora e meia para estudar diariamente, para que você tire de letra tudo que a gente vai falar aqui durante o processo, beleza? De duração dessa unidade curricular. Qualquer dúvida que surja, né? Durante a leitura, estou à disposição. Pode mandar mensagem aqui no chat. Fico aí à disposição para vocês. Dúvidas na plataforma, né? Quanto à utilização da plataforma, houve essa atualização. Não está conseguindo? Deixa eu ver aqui. E, ó, você entra aqui no chat, pesquisa meu nome não aparece? Coloca lá, Leonardo Alves Messias. Aí aparece aqui, você clica.
Vamos supor que seja aí, ó. Vamos pegar um aluno aqui da sala. Esse aqui, ó. Ixi, o nome é difícil. Eu vou mandar um oi aqui para você. Vou colocar seu nome aqui. Ah, te achei aqui. Aí eu clico e já temos aqui, ó. Na verdade, que eu tentei mandar uma mensagem para você, não chegou. E ó, tente novamente. Aí eu te mandei uma mensagem. Boa tarde, não consegui entender sua pergunta. Qual é o problema que você teve? Acho que você explicou e eu não. Você chegou a ver minha resposta aí no seu computador? A primeira resposta do dia lá? Acho que se eu não respondi de novo é porque eu ainda não tive tempo de ler a pergunta. Leonardo, Oi, pode falar. para tirar uma dúvida dentro do chat, aí, qual que seria a previsão de resposta aí no seu caso aí? Normalmente é porque a gente tem aqui a nossa jornada é das 13 às 22, tá? E final de semana a gente não trabalha. Então, normalmente eu demoro no máximo 12 horas de trabalho. Então, dentro dessa faixa das 13 às 22, tá? Final de semana não tem como. Aí demora um pouquinho mais. Mas por praxe, nós temos até 48 horas. Eu gosto sempre de responder mais rápido. Tá? Então, quando eu já chego, a primeira coisa que eu chego aqui, já abre o chat, tá? Para responder, para tentar ajudar vocês. Beleza? Mas no padrão, 48 horas no máximo. Mas eu até 12 horas eu consigo responder. Se não tiver se eu não tiver problema de saúde, eu não tiver vindo, eu estiver fazendo algum curso, aí demora um pouquinho mais. Aí você pode perguntar, se demorou um pouquinho mais, manda mensagem para o monitor, que ele sempre sabe se eu estou aqui ou não, tá? Aí fala, ó, o professor tá em uma formação, ou o professor não veio porque tá, sei lá, com um problema de saúde. No monitor e também no chat aí. Não, o monitor O você mon- pode entrar em contato no WhatsApp. E é muito mais Ah, assertivo. É porque o monitor ele tem o WhatsApp corporativo, né? E a gente, como tutor, a gente não tem. Não foi disponibilizado. Então, aí a única forma de contato via WhatsApp é com o monitor. Aí o monitor trabalha aqui próximo a gente, né? Numa bancada aqui próximo. Ele sempre vem e fala, ó, um exemplo, né? O Nereu quer conversar com você e tal, aí eu tento dar uma atenção com mais rapidez. ok, obrigado. Por nada. Então, vou finalizando aqui, né? Já finalizei a jornada aqui. Na semana que vem, eu acho que hoje não vai dar para postar essa aula. Amanhã, ali por volta das 13, eu inicio. 13h30 no máximo já está postada para vocês essa web, tá? Aí vocês podem assistir aí durante a semana, fazer as suas anotações. Beleza? Desejo aí vocês uma ótima noite, né? Bons estudos, um ótimo início aí de unidade curricular. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até mais. Falou, pessoal.